A paz de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria. Eu sou o Padre Fabrício Rodrigues. Seja muito bem-vindo a esse canal de evangelização. Mas eu quero te pedir uma coisa. A você que ainda não é inscrito nesse canal, eu quero te pedir nesse momento. Se inscreva. Faça isso agora, para não esquecer. Se inscreve nesse momento e já ativa o sininho de notificações. Todos os dias eu trago para vocês orações, conteúdos de fé, para juntos crescermos em Deus, crescermos na fé católica. E eu quero te convidar hoje a refletir sobre o Evangelho. Esse Evangelho de hoje, do 11º domingo do tempo comum. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36, a capítulo 10, versículo 8. Mateus 9, 36 a 10, versículo 8. Mas também é muito bom que você, para que acompanhe a reflexão, leia a primeira leitura, a segunda leitura, para que juntos possamos refletir sobre toda a liturgia desse 11º domingo do tempo comum. Então, te convido a pegarmos a palavra de Deus, pegarmos o Santo Evangelho e meditarmos. Vamos rezar juntos? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então eu te convido também a, nesse momento, nós refletirmos toda a liturgia desse 11º domingo do tempo comum. Nós podemos ver uma eleição e missão. Uma profunda mensagem, ela percorre toda a liturgia da palavra desse domingo. Nós temos a apresentação da comunidade cristã naquilo que ela tem de mais característico aos olhos de Deus. Na primeira leitura, se fala da eleição. Deus escolhe um povo e estabelece um relacionamento especial com ele, tornando-o seu aliado. A segunda leitura nos revela qual é a razão dessa eleição: o amor gratuito de Deus que nos reconciliou consigo, quando éramos ainda pecadores, mediante a morte de Cristo. Por fim, a terceira leitura, o Evangelho, nos aponta qual é a finalidade de tudo isso, ou seja, para que Deus escolheu esse povo? E a resposta é: Deus escolheu esse povo para a missão. Através da missão, a comunidade ou o povo escolhido se torna instrumento e veículo de eleição para todos os povos, tendo recebido gratuitamente dá, ou melhor, gratuitamente se dá. Nós dizíamos que a mensagem da primeira leitura é a eleição. Israel tinha recém saído do Egito. Deus faz com ele no Monte Sinai uma aliança, isto é,
Deus faz com eles um contrato de amizade. E nessa ocasião, toda a grande experiência do êxodo, do Egito, é apresentada por Deus como uma escolha. Ele se inclinou como águia para carregar seu povo sobre suas asas para a liberdade. Ele está disposto a fazer desse povo seu povo, um povo privilegiado, um povo de rei e de sacerdotes. Essas coisas foram ditas no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento nos ensina que elas foram ditas a nós. Eram figura para nós, povo da nova aliança. Nós, comunidade dos batizados, somos, sobre a face da terra e aos olhos de Deus, um povo à parte, um povo santificado, um sacerdócio real. Quer dizer, somos um povo que faz o papel de intermediário entre Deus e a humanidade, pela sua participação com Cristo, mediador universal entre Deus e o mundo. Nós somos o vosso povo, ó Senhor. Rezamos no Salmo responsorial. Essa aliança, selada por Cristo, é o que nós renovamos e celebramos a cada vez que nos reunimos ao redor do altar. A segunda leitura nos afirma que a escolha não aconteceu por mérito nosso, mas é o amor que Deus vos fez sair do Egito e vos libertou da escravidão. São Paulo diz a mesma coisa para nós cristãos. Não é por nossos méritos particulares, como se fôssemos melhores, mais justos, mais honestos do que os outros homens, que nos tornamos igreja, mas somente pelo amor a nós que Ele demonstrou quando éramos ainda sem força. A prova de que Deus nos ama é que Cristo, quando éramos ainda pecadores, morreu por nós. Não é, portanto, motivo de orgulho pertencer à igreja, mas de responsabilidade e de gratidão. Eu vou até repetir para você mais uma vez essa frase. Não é motivo de orgulho pertencer à igreja, mas motivo de responsabilidade e gratidão. O que há de superior em ti? Que é que possuis que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o tivesse recebido? Isso nós encontramos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Deus, portanto, por puro amor, escolheu para si e privilegiou uma pequena porção da humanidade. Primeiro o povo hebreu, depois a igreja, e estreitou com ela uma aliança. Bem, se as coisas parassem por aqui, essa questão de privilégio seria uma ideia difícil de engolir. Depois ainda, a aliança nos faz pensar em algo defensivo ou ofensivo. Será que nós, cristãos, formamos uma casta privilegiada que se aliou com Deus contra os outros povos? A resposta é simples, que dá um checkmate. Vem do próprio Evangelho. Veja o que diz: recebestes de graça dai. Dai gratuitamente. O quê? Dar o quê? Tudo aquilo que recebestes, tudo aquilo que sois. Nenhum privilégio para nós. Tudo deve circular, tudo se deve repartir. Deus deu a nós, de nós aos irmãos. Antes de tudo, isso vale no amor. Aquele amor de Deus, do qual a comunidade cristã fez a experiência, se deve derramar e transbordar nos irmãos como amor ao próximo. Os filhos da igreja não podem se contentar em se amar entre eles, como membros de um partido. Veja só, eu repito mais uma vez para você, os filhos da igreja não podem se contentar em se amar entre eles, como membros de um partido. Cristo falou: se amais os que vos amam, que fazeis de diferente dos pagãos? Os cristãos devem se sentir obrigados a amar não só os amigos, mas também os inimigos, os que combatem contra a igreja, os que a contestam. Amar o pecador, odiar o pecado. Dai gratuitamente. De que modo? Eis talvez a palavra mais importante da liturgia, a missão. Jesus escolheu 12 e os mandou em missão, mostrando com isso que, se ele escolhe e prefere alguns homens, o faz para mandá-los aos outros.
aquela multidão desfalecida pelo cansaço como ovelha sem pastor, referido no começo do trecho do Evangelho e da qual Jesus teve compaixão. Nós, cristãos, todos nós, não somente os sacerdotes, os religiosos, somos, portanto, aliados de Deus, não contra os outros homens, mas a favor deles, procurando fazer chegar a todos a salvação. Que os homens nos considerem, pois, como simples operários de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Quantas conclusões brotam dessa reflexão evangélica? Reflexões das quais a Igreja, com o Concílio Vaticano II, tomou profunda consciência, descobrindo ser igreja para o mundo antes de ser igreja no mundo. Mas também para nós, individualmente, a palavra de Deus cria uma nova postura ante os irmãos. O compromisso missionário está claramente condensado nas palavras de Jesus. De graça recebestes, de graça dai. Dai, difundi a experiência da vossa fé, da vossa esperança, a experiência, sobretudo, do amor de Deus. Nós agora estamos nos aproximando da consagração, isto é, do cálice da nova e eterna aliança. Sabemos aonde nos impele essa nova aliança com Deus, a sermos colaboradores na salvação de todo o mundo. Peçamos àquele que sancionou essa aliança com seu sangue, que nos conceda hoje o vigor da fé e a pungência da caridade, para que possamos dar de verdade gratuitamente o que recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma pequena reflexão para esse domingo do tempo comum, o domingo 11º, eleição e missão. Mas me diga, de onde você nos acompanha? Qual é a sua paróquia? Qual é a sua comunidade? Vai participar da missa? Que Deus vos abençoe cada vez mais. Compartilhe esse vídeo. Convide mais pessoas a estar conosco refletindo a palavra de Deus. E que nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sempre com todos vocês, juntamente com a nossa Mãe Santíssima, a Virgem Maria. Peçamos as bênçãos de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.